Salve nerds galera, no vídeo de hoje vamos falar de Marvel, vamos falar sobre Shang-Chi, Hércules e Motoqueiro Fantasma. Pois é, essa notícia é maneira. Bom, vamos começar falando aqui sobre uma notícia que é sobre Shang-Chi, porque na Austrália já está liberado para fazer filmagens lá. Se você tiver pelo menos uma boa quantia de dinheiro para disponibilizar a autorização. E a Disney aparentemente bancou essa autorização para poder gravar lá. E ela está gravando nada mais nada menos que Shang-Chi. Pois é, cara, eles fizeram uma vila, vou botar a imagem na tela, meio que um pequeno vilarejo chinês. Eles montaram um vilarejo chinês lá na Austrália, tipo, bizarro, tá ligado? E não só isso, cara, tem alguns detalhes bem interessantes aqui a respeito dessa cidadezinha, cinematográfica. Primeiro que aparentemente eles vão fazer o restante das gravações a céu aberto por questão de pandemia. E também tem um círculo ali, não sei se vocês estão reparando, mas tem uma espécie de domo ali, né? Uma cúpula do trovão, pra quem é das antigas. E cara, eu achei interessante, parece que as lutas ou vão ser a céu aberto ou depois eles vão colocar em um lugar fechado com CGI e tal. Mas aparentemente ou talvez nem tenha a ver exatamente com a porradaria em si do filme, né? Pode ser que esteja, sei lá, uma parte pequena no filme, essa parte aí. Mas é bem interessante de ver ali que eles já estão fazendo sets de filmagens e é gigantesco isso aqui, cara. Os caras fizeram um vilarejo. A grosso modo, os caras fizeram um vilarejo chinês na Austrália. É bizarro, achei impressionante o tamanho aqui do lugar, bem interessante. Bom, a gente também tem aí alguns rumores, tá? E olha, isso aqui é louco, hein? Estou ligado no Mike Sutton, eu já falei dele aqui recentemente. E acontece que o Mike Sutton ataca novamente, porque agora ele tem notícias sobre o Hércules. Pois é, segundo aí o Mike Sutton, o Hércules vai ser adaptado com base em dois momentos distintos do personagem. O primeiro seria a origem verdadeira do personagem, que é nos quadrinhos da Journey into Mystery. Esse Journey into Mystery que era uma série de quadrinhos que era feita pela Atlas Comics inicialmente, que depois viria a se tornar Marvel Comics. Ou seja, a gente está falando aqui de faz tempo, como diria o Galo Cego. E é interessante essa abordagem aqui, porque teria uma adaptação parcial, segundo o Mike Sutton fala. Mas o que tem exatamente nessa Journey into Mystery? Basicamente era uma série de quadrinhos que contavam histórias meio que de ficção científica, de fantasia, tem uma pegada de terror também. E também é o quadrinho de origem que deu origem ao Thor, ao Themite Thor, né, o poderoso Thor que a gente conhece. E mais, alguns anos depois, em 65, se eu não estou enganado, eles fizeram também uma publicação onde o Thor enfrenta o Hércules. Então, meio que o Hércules inicialmente foi projetado aqui, né? Depois, mais pra frente, ele ganhou histórias e quadrinhos próprias. E é aí onde entra também a continuação aí da especulação aí do Mike Sutton, onde ele fala que o plot da história seria baseado nas histórias do Hércules dos anos 80, especificamente os quadrinhos de 82 até 84, que era Hércules, o Príncipe do Poder, que tem uma pegada, coincidentemente, muito parecida com Thor Ragnarok, tá? Então é bem interessante, porque o Hércules ele é um cara muito brigão, extremamente brigão, e também engraçaralho. Ele é muito engraçado, tem vários momentos cômicos aí no quadrinho com Hércules que você pode pesquisar na internet. Então assim, é bem engraçado de ver, é um personagem que cabe com uma luva naquela vibe, né, que a gente viu aí do Thor mais recentemente, tá? E um outro vazamento referente a esse do Mike Sutton, que é de um canal aqui no YouTube chamado... acho que é The Lords of the Long Box. É um canal aqui no YouTube. Tem um cara lá que é o tal do Tim Bull, que ele é como se fosse um apresentador lá. E ele teria aí falado algumas coisas a respeito da possibilidade do Hércules aparecer. E ele também fala ali que o Kevin Feige tá de olho nessa ala da história do Hércules também ali dos anos 80, né? De 82 até mais ou menos ali 84. E ele também cita personagens que podem aparecer nesse projeto aí do Hércules. Inclusive estão se especulando ainda se vai para o Disney Plus ou não. Pode ser que ele se origine lá no Disney Plus, tá?
onde nós temos aqui a Artume, tá? Que ela é meio que ela sofreu o efeito reverso da Górgona, sabe? A Górgona transforma os humanos em pedra, essa daqui é uma estátua de pedra que virou humana. Pois é, e ela tem aí umas pretensões de dominação mundial, e o Hércules vai lá e quebra o barato dela. A gente também tem aí alguns outros personagens, como por exemplo o Gilgamesh. Isso me chamou a atenção porque o Gilgamesh, é bem interessante citar aqui, ele vai aparecer nos Eternos, então ele meio que vai estar em alta quando o projeto do Hércules andar, segundo esses rumores. E ele poderia fazer um papel de enfrentamento, porque o Hércules vai ter que bater em alguém, cara, durante o filme. Não é... Ele é um cara de ação, tá ligado? Não tem como fazer um filme calmo com o Hércules. É porradaria, né? E o Gilgamesh pode ser que faça esse papel. Originalmente era pra ser o Thor, mas como o Thor já tem um currículo no CM, ele já tá meio que pra se aposentar, e a gente ainda não sabe nada a respeito da Jane Foster, o Gilgamesh poderia fazer esse enfrentamento, esse embate, esse clash com o Hércules, né, durante esse filme ou série do herói, tá? Também tem alguns personagens menores que ele menciona aqui, como a Estrela Negra, que é uma personagem extremamente underground segundo dos Vingadores Soviéticos lá, né? E também tem os Brothers of Blood, que são aí dois gigantópolis aí fortões, que inclusive eles têm ligação com Thanos nos quadrinhos, mas eu acho que no filme não vai ser. Eu acho que eles vão ser só dois caras brutamontes que devem trabalhar em alguma região remota do mundo, como por exemplo as Terras Selvagens. É bem a vibe deles mesmo. E eles são dois caras brutamontes perfeitos aí para lutarem 2x1 contra o Hércules, né? O que seria bem épico aí de ver. Lembrando que o Hércules e o Gilgamesh têm muito em comum, né? Eles são dois caras fortes e conscientes, né? Eles sabem lutar, eles têm técnica também, além de força bruta. E seria bem interessante de ver aí um 2x1 do Hércules, ou até o Gilgamesh ajudando o Hércules a enfrentar esses caras aí também. Seria bem interessante. Mas bom, por enquanto é só rumor, tá? Pra finalizar, tem outro rumor aqui também, que é sobre o Motoqueiro Fantasma, cara. Esse aqui é do We Got Discovered, tá? Que é o seguinte... já acho que no final de semana, acho que o We Got Discovery tinha feito uma notícia sobre o Keanu Reeves, dizendo que o Keanu Reeves aparentemente estaria avançando aí na conversa com a Disney, né, de virar um motoqueiro fantasma. E a notícia que saiu agora, que eu tô vendo aqui, é o seguinte: o Keanu Reeves, ele colocou meio que uma cláusula para pensar em aceitar o contrato do motoqueiro, tá? E essa cláusula é o que me fez fazer o vídeo a respeito, porque até então eu ia cagar e andar, era só mais uma notícia aleatória. Mas basicamente a cláusula é o seguinte: segundo os rumores aqui, né, do God Discovery, o Motoqueiro Fantasma, nessa próxima saga, nessa próxima leva de filmes aí do CM, o Motoqueiro Fantasma teria que ter uma participação mais ativa no CM, ou seja, ele teria que aparecer em mais projetos, né, com base nos filmes da Marvel. E também teria que rolar um spin-off com os Filhos da Meia-Noite, que já falei já que a Disney tava com essas pretensões já de fazer alguma coisa a respeito dos Filhos da Meia-Noite, só que eles ainda estão planejando, né? E isso foi bem interessante, cara, acertou em cheio aqui, porque pode ser que o Motoqueiro Fantasma vire uma espécie de Tony Stark, né, do lado sombrio, vamos dizer assim, da Marvel. E é bem interessante de ver isso daqui, porque aparentemente isso era pra acontecer com o Doutor Estranho, né, já que ele foi o precursor, desse lado místico dos filmes. Só que pode ser que o Keanu Reeves tenha pego aí de supetão o cargo do Benedict Cumberbatch, né? Pode ser então que o Keanu Reeves que faça esse papel de vanguarda, do lado místico do UCM. E é bem interessante que seja o Motoqueiro Fantasma na vanguarda, porque, cara, o motoqueiro ele enfrenta diversas criaturas místicas a todo momento, muitas mesmo. Então, assim, a gente pode ver Blackheart, Mephisto, Shumagorath, pode ser Daimon Hellstrom, um monte de coisa. Ainda pode ser que parte dessa galera vire aí, apareça, nos Filhos da Meia-Noite também, né, que iriam, no caso, para o Disney Plus, tá bom? Então, cara, eu adorei essa notícia. É o tipo de notícia, principalmente essa última aqui, que, cara, você sabe que é rumor, mas é um rumor que você gostaria que fosse realidade, sabe? É
isso mexe com o fã, né, cara? Isso mexe com o cara do quadrinho, é muito foda. Tá bom, espero que tenham gostado, comentem aí, os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem, deem uma moral no Padrim. Fale comigo no Discord. Valeu, nerds. Fui.